Olá, seja muito bem-vindo, que alegria me conectar com você no dia de hoje para mais um programa de Em Dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com o Senhor. No dia de hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração, então eu quero te encorajar, fique conectado comigo. Eu quero falar com vocês hoje sobre o que fazer quando você sente que não precisa mais de Deus. Essa é uma boa pergunta. O que fazer quando você sente que não precisa mais dele na sua vida? Vamos lá, a resposta está nesse vídeo. Irmãos, alguma vez na vida você já se sentiu usado? Seja financeiramente, talvez nos seus relacionamentos, emocionalmente, ou até mesmo sexualmente. Você se sentiu abusado, você se sentiu usado, e isso gerou uma dor muito grande no seu coração. Se você já teve uma experiência como essa, antes de mais nada eu quero dizer, eu sinto muito por isso, mas a verdade é que esse tipo de experiência é algo extremamente doloroso. É terrível quando alguém se aproxima de você apenas para se beneficiar daquilo que você pode oferecer para ela. Seja os seus recursos, ou seja a sua amizade, os seus contatos, ou até mesmo o seu corpo. E depois que essa pessoa, ela já consegue tudo aquilo que ela precisa de você, ela se distancia. Isso é algo muito terrível, é algo doloroso demais. Mas você já parou para pensar que se o meu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com Deus for pautado apenas por aquilo que Deus pode te dar, não estaríamos nós também usando a Deus? Não estaríamos nós nos aproximando do Senhor apenas por aquilo que Ele pode nos dar ou apenas por aquilo que Ele pode nos oferecer? Certamente, esse não é o desejo de Deus para a nossa vida. Não é dessa forma que Deus quer se relacionar comigo e com você, de uma forma totalmente diferente. Mas a gente precisa ser sincero. Tem vezes que a gente sente muito que a gente precisa de Deus, não é? Quando você perde o seu trabalho, quando as coisas em casa não estão fáceis, ou quando você tem um problema grande na sua família para resolver, ou até mesmo nas suas emoções, no seu interior, você está lutando com muitas coisas, você sente, eu preciso de Deus, eu estou sentindo isso, que eu preciso me aproximar dEle. Mas existem momentos em que a gente não sente tanto que a gente precisa de Deus. As coisas estão indo bem, os negócios estão fluindo, no casamento está dando tudo certo, seus filhos estão indo super bem na escola, você encontrou a namorada dos sonhos, que você jejuou, orou por tanto tempo para encontrar. Eu posso ouvir um amém aqui? Amém? Deu certo, as coisas funcionaram, e diante desse cenário em que tudo está caminhando tão bem, você não sente tanto que você precisa de Deus. Não tem dentro de você esse anseio de, eu preciso de Deus. É por essa razão que hoje eu quero falar com vocês sobre o tema, o que fazer quando você sente que não precisa mais de Deus? O que fazer quando, ao olhar para a sua vida, como as coisas estão acontecendo, pensamentos do tipo, você não precisa ir para a igreja, você não precisa mais de Deus, as coisas estão fluindo bem na sua vida. O que fazer diante desse cenário? Eu gostaria de ler com vocês uma passagem bíblica que está lá no livro de Lucas, capítulo 17. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 11. Lucas 17, a partir do verso 11. E eu vou ler na Nova Versão Internacional. A palavra de Deus diz: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou:
não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa casa de oração. O Senhor sabe o quanto meu coração se alegra ao ouvir todos os testemunhos daquilo que o Senhor tem realizado aqui. Mas, Pai, nessa noite nós estamos com o nosso coração aberto, sedentos pela tua palavra. Então fala com a gente. O Senhor sabe exatamente como nós chegamos aqui neste lugar. Fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não apenas aquilo que nós queremos ouvir. Declaramos, Pai, que o nosso coração está aberto e a nossa mente está atenta para receber aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos e toda a igreja diz: amém. Amém. O que fazer quando você sente que não precisa mais de Deus? A passagem que nós lemos é uma passagem um tanto quanto conhecida. E ao ler essas palavras, algumas verdades ficam muito claras para mim que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas é que dias ruins preparam o caminho para certos milagres. Você pode dizer comigo: dias ruins preparam o caminho para certos milagres. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui no nosso meio que já ouviram pelo menos uma vez a expressão: aquele fulano foi para Jesus pela dor. Ele não foi pelo amor, mas ele foi pela dor. Eu creio que tem gente aqui que já ouviu isso alguma vez na vida. Não vai pelo amor, mas vai pela dor. E essa expressão, ela nada mais diz que quando você sente dor, a chance de você se aproximar de Deus, ela é muito maior. No texto que nós lemos, fica muito claro que existiam 10 homens que estavam sofrendo, passando por dias complicados, a saúde deles estava definhando, eles estavam sofrendo com isso. E quando eles ouvem a respeito de um certo Jesus, que estava realizando milagres, fazendo maravilhas, curando pessoas, eles acreditam que aquela é a grande oportunidade da vida deles. Isso é algo interessante, porque dias ruins, eles aproximam as pessoas de Deus. Quando você está passando por um perrengue, é mais fácil de você procurar Deus. Dias difíceis, eles também fazem as pessoas serem mais obedientes. Afinal, quando você precisa de uma solução para um problema muito grande, e alguém te dá um caminho, meu irmão, você diz: eu vou nessa. Foi exatamente o que esses leprosos fizeram, porque eles gritam: Jesus, mestre, nós estamos aqui, nos purifique. E Jesus fala: ok, então vão e façam aquilo, façam isso e façam aquilo. Na hora, eles obedecem. Isso é interessante, porque nos dias difíceis, o milagre da obediência, ele flui de uma maneira muito mais fácil na vida das pessoas, porque quando você está encrencado, e alguém te dá um caminho para você sair da encrenca, você segue o caminho. E é exatamente isso que os homens fazem. Eles ouvem a palavra de Jesus, eles se aproximam dele, ouvem a direção do mestre e fazem o quê? Opa, vamos seguir isso, vamos obedecer. E algo lindo acontece. Enquanto eles estão obedecendo, e diga comigo essa palavra, obedecendo. Enquanto eles estavam obedecendo a direção do mestre, o milagre aconteceu na vida deles. E isso me ensina muito claramente que enquanto nós estamos sendo obedientes, Deus, ele está agindo através da nossa obediência. E durante o processo, dias ruins podem se converter em dias bons, mas você precisa dizer sim para o processo. Porque se você não der o primeiro passo, não espere que Deus vai te curar na caminhada, se você não deu o primeiro passo. Eles fazem isso e se aproximam daquilo que Deus tinha para a vida deles. A primeira verdade: dias ruins aproximam as pessoas de Deus. Porém, dias bons, e essa é a segunda verdade, dias bons abrem caminhos para certas revelações. Você pode dizer comigo: dias bons abrem o caminho para certas revelações. É interessante que esses 10 homens, eles estavam sofrendo muito gravemente no seu corpo, e eles seguem aquilo que Jesus deu como direção para a vida deles. No caminho,
um percebe que foi curado e fala: opa, peraí, alguma coisa está acontecendo aqui, alguma coisa mudou. E no momento em que ele percebe que as coisas estavam mudando, revelações são feitas a respeito da vida desses 10 homens. Quem é que gosta de ouvir uma boa história? Vocês gostam de ouvir uma boa história? Deixa eu compartilhar uma com vocês. Existia um homem chamado Jorginho. Fala comigo, Jorginho. Esse homem, ele nasceu com uma deficiência nas suas pernas. E logo, desde muito cedo, ele teve que fazer o uso de cadeiras de rodas. E a vida dele, como a vida de todo cadeirante, não era uma vida muito simples, era uma vida desafiadora em alguns ambientes. Mas chegou um grande dia em que ele recebeu o convite para ir em uma igreja. O Jorginho foi nessa igreja e depois do louvor, depois da palavra, ele aceitou a Cristo. Ele entregou a sua vida para Jesus. E a partir daquele momento, a vida do Jorginho não foi mais a mesma, porque ele sempre estava na igreja. Então, na quarta do encontro, o Jorginho estava lá. No culto de domingo, ele estava lá, no primeiro culto, no segundo culto, no terceiro culto e no quarto culto. E todas as vezes que o Jorginho estava na igreja, o pastor falava para ele: Jorginho, hoje pode ser o dia em que você vai receber o seu milagre. O Jorginho cria nisso. E ele estava envolvido em todas as atividades da igreja, fazendo assim, dentro das limitações dele, aquilo que ele poderia fazer. Chegou um dia, numa noite muito parecida como essa que a gente está hoje, que depois do momento de adoração, depois da palavra, o pastor do Jorginho começou a orar por milagres, começou a declarar cura, começou a declarar restauração física na vida das pessoas que estavam naquele lugar. E nessa noite, enquanto o pastor orava, o Jorginho se levantou. Você pode imaginar pessoas que por anos viram o Jorginho andando de cadeira de rodas dentro da igreja, se levantando no meio das pessoas. Foi uma festa enorme, uma festa que eu acho que a gente pode fazer um teste aqui. Vamos fazer? Vamos lá? O pastor David está orando e o Jorginho levantou. Como que a igreja celebra? Glória a Deus, mas foi muito ruim esse aplauso, né? Eu acho que vocês ainda não entenderam. Anos e mais anos de uma pessoa andando de cadeira de rodas. Vamos lá? O Jorginho se levantou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Toda a igreja celebrando, a banda fazendo barulho, aquela festa linda na igreja. O Jorginho está andando, E nos grupos de WhatsApp, você viu, você não estava na igreja, mas o Jorginho está andando, o Jorginho foi curado, a vida dele foi transformada, a vida do Jorginho mudou, e todo mundo assim eufórico. É uma quarta-feira. Eles estavam com expectativas, porque no domingo o Jorginho ia contar o testemunho dele, ia compartilhar aquilo que Jesus fez na vida dele, a cura, a restauração. Chegou no domingo, cadê o Jorginho? Igreja grande assim a gente não vê, né? Cadê o Jorginho, né? Acho que ele está lá atrás, cadê o Jorginho? Deve estar servindo no estacionamento. Ninguém viu o Jorginho no domingo? Na quarta do encontro da semana que vem, cadê o Jorginho? Foi no jogo do Palmeiras. Cadê o Jorginho? O Jorginho sumiu. No outro domingo, cadê o Jorginho? Dias bons, eles revelam quais são as motivações do nosso coração. No momento em que os 10 foram curados, um parou e falou: peraí, eu preciso voltar para agradecer. Eu preciso voltar para Jesus ali. Eu preciso falar com aquela pessoa que transformou a minha vida. Os outros 9 seguiram o seu caminho. Os outros 9 receberam aquilo que eles precisavam e não se deram ao trabalho de voltar para agradecer. Dias bons fazem certas revelações. E sabe, a resposta das suas súplicas sempre vai testar a sua fidelidade a Deus. Porque é fácil você orar quando as coisas estão ruins, quando você está sem trabalho, quando você está sem namorada, aí você ora muito. Sabe, quando a firma quebrou, quando a empresa quebrou, quando o governo ele não está te ajudando naquilo que você precisa, é fácil orar nesse momento. Mas e quando tudo está indo bem?
Quem é você quando tudo está indo bem? Existem orações que Deus não responde no nosso tempo justamente para nos amadurecer, para que no momento em que você receber o seu milagre, você tenha a capacidade de continuar caminhando com Jesus. Tem momentos que você espera mais, mas é um processo que Deus está trabalhando no seu coração, para que a sua bênção não seja um empecilho para que você viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Nem sempre tudo aquilo que você quer é o que vai te aproximar de Deus. E Deus quer responder às orações que vão te deixar pertinho dele. 10 homens, só um volta. E no momento em que ele volta, Jesus é muito categórico e diz: onde estão os outros? Onde estão os outros 9? Não foram 10? O que aconteceu com eles? Eles não tiveram a coragem de voltar para agradecer. Eles não tiveram um coração pronto assim, sabe, agradecido, para voltar e dizer: Jesus, obrigado, ou para glorificar a Deus. Onde estão esses homens? Certamente, os outros 9, eles estavam vivendo um momento em que eles não precisavam mais de Deus. E sabe, talvez hoje você veio para essa casa de oração e você sente que você precisa muito de Deus. A sua vida não está fácil. Sabe, quando você olha para a sua casa, as coisas não estão nada bem. O seu relacionamento com o seu marido, o seu relacionamento com os seus filhos está péssimo. Talvez no seu trabalho, você está vivendo a pior temporada que você já passou na sua vida. Talvez no seu corpo, nas suas emoções, você tem sofrido de uma forma assim, que realmente drena as suas energias. Eu tenho que te dizer, da mesma forma como aqueles 10 homens ouviram sobre um homem que poderia curar e transformar a vida deles, esse homem, Jesus, ele continua disponível para todos aqueles que buscam a ele. Então, se você está passando por uma situação difícil, corra para Jesus. Se é essa situação que vai fazer com que você se aproxime daquele que pode transformar e curar a sua vida, se aproxime dele, vá até ele. Mas talvez a sua vida está ok. Talvez você orou muito no passado. Você orou pela sua família, você orou para um trabalho, você orou pela sua vida como um todo, e Deus foi transformando situação por situação, e hoje você é um grande testemunho. A sua vida é um grande milagre de tudo aquilo que Deus realizou na sua história. E talvez hoje existem pensamentos que ficam rondando a sua mente, do tipo: não vai para a igreja. Para que igreja? Ou, por que você está gastando tanto tempo, sabe, servindo, entregando o seu coração, o seu tempo para servir outras pessoas? Talvez existem pensamentos que estão rondando o seu coração, que são pensamentos que querem te afastar de Deus, e você se sente: eu acho que eu não preciso mais tanto de Deus agora. Se você se sente dessa maneira, ou se em algum momento da sua vida, daqui para frente, você sentir, eu preciso te responder essa pergunta: o que fazer quando você sente que não precisa mais de Deus? Em primeiro lugar, coloque a sua fé acima dos seus sentimentos. Você pode dizer comigo: coloque a sua fé acima dos seus sentimentos. Os nossos sentimentos são como uma montanha russa, não são? Eles sobem, descem, sobem, descem. Tem algum marido aqui que tem uma esposa que sobe e desce, sobe e desce? Eles ficaram com medo. Não foi com vergonha não, eles ficaram com medo de se manifestar. As nossas emoções, elas são suscetíveis a situações. Quando nós perdemos alguém muito importante, nós ficamos tristes. Quando nós recebemos uma notícia boa, a gente fica feliz. As nossas emoções, elas vão para cima e para baixo, para cima e para baixo. E se você deixar com que as suas emoções, os seus sentimentos, eles estejam acima da sua fé, vão existir momentos em que você vai achar: eu não preciso mais de Deus. Mas eu preciso te dizer, Ele continua sendo a videira, você continua sendo o ramo. E se você não está conectado a essa videira, você não pode fazer nada, você não tem vida, você não tem aquilo que você precisa. Nós necessitamos de Deus, mesmo quando a gente não sente. Não seja movido pelos seus sentimentos, não seja movido pelas suas emoções, mas seja movido pela sua fé.
Eu creio, e eu creio porque eu tenho uma história, eu creio porque eu sei aquilo que Deus realizou na minha vida, eu creio porque eu estava preso nos meus pecados, eu estava detonado, quebrado, mas Jesus não desistiu de mim, Ele foi até a mim, me encontrou, me transformou, me restaurou, e é por isso que eu estou de pé. É se lembrar daquilo que Cristo fez na sua vida, e não ser movido pelos sentimentos que você tem ao longo do seu dia. Este homem, esse samaritano que voltou, ele voltou para agradecer. Ele voltou para falar: olha, peraí, foi esse homem que fez algo de extraordinário na minha vida. Foi esse Jesus, então eu não posso continuar a minha jornada sem voltar para falar com Ele. Eu não posso, eu preciso falar com Ele. Coloque a sua fé acima dos seus sentimentos. E em segundo lugar, volte sempre para agradecer por aquilo que Deus faz por você. Sabe que todas as quartas-feiras e todos os domingos você tem uma oportunidade linda, uma oportunidade incrível. É a oportunidade de você simplesmente voltar para essa casa de oração e dizer: Jesus, obrigado. Você dizer: Jesus, obrigado, eu não merecia, mas o Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor viu a minha situação, e mesmo assim o Senhor me alcançou. Obrigado, obrigado, obrigado. Existe algo tão maravilhoso quando a gente agradece a Deus, quando a gente reconhece aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, quando eu e você reconhecemos quem Ele é acima de todas as coisas. Isso é algo poderosíssimo. Quando você volta para agradecer, você volta baseado na lembrança de que algo bom aconteceu na sua vida. Então, quando você sente que você não precisa mais de Deus, daí você traz à memória o que Deus já fez por você. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Pare e pensa. O que Deus já fez por você? Os milagres que você viveu, as portas abertas, as conexões e principalmente a salvação. Tudo isso é motivo de sobra para nós voltarmos e dizermos: obrigado, Senhor. Você pode dizer comigo: obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Pode abrir os seus olhos. Volte para agradecer. Tenha um coração agradecido. Sabe, se preciso for, quando você estiver com a cabeça meio ruim, pega uma caneta, um lápis, escreve no papel tudo aquilo que Deus já fez por você. O leproso, ele falou: peraí, o que Deus fez por mim é algo muito maravilhoso, eu preciso voltar para agradecer, eu preciso. Mas o mais lindo de todo o texto não é a súplica, não é o milagre, não é a transformação. O mais lindo do texto está no momento em que, depois que Jesus questiona esse homem sobre onde estariam os outros homens, Jesus, ele fala depois: olha, levante-se e vá, a sua fé o salvou. A sua fé o salvou. O que fazer quando você sente que não precisa mais de Deus? Coloque sua fé acima dos seus sentimentos. Volte sempre para agradecer, mas abra espaço para receber bênçãos eternas que só Jesus pode te proporcionar. A nossa vida aqui, ela é cheia de situações, cheia de problemas, cheia de situações que a gente precisa resolver. Mas acima de tudo isso está a vida eterna. E não existe milagre maior que nós possamos viver do que a bênção de sermos salvos e vivemos a eternidade ao lado de Deus. Isso é o que existe de mais precioso. E talvez na sua busca pelos seus milagres ou pelas coisas que você precisa, você esqueceu que tudo isso são bênçãos passageiras. A cura, o milagre, a transformação, as finanças, a família, tudo isso é passageiro, mas existe uma bênção que é eterna, e essa só Jesus pode te proporcionar.
Sabe, talvez você está passando por uma situação difícil nos seus negócios, e mesmo que você não busque o favor de Deus, se você trabalhar firme e você tiver as conexões certas, pode ser que as coisas deem certo na sua vida, nos seus negócios. Porém, só existe um caminho para você alcançar e ser bem-sucedido quando se diz respeito à salvação, e esse caminho é Jesus. O milagre que o leproso recebeu foi algo extraordinário? Foi. Aquilo que ele recebeu era algo que ele necessitava? Sim. Porém, o que ele mais necessitava era a salvação, porque Jesus, ele não está apenas preocupado com o seu momento terreno, mas ele também está preocupado com a sua eternidade. Na sua infinita graça, o Senhor Jesus olha para as suas necessidades, olha para os seus problemas, olha para aquilo que você sofre, e pela graça dele, ele abre caminhos para te abençoar. Mas a maior bênção que eu e você podemos ter é a bênção da vida eterna, meu irmão. É a bênção de saber que nós temos um lugar no céu. É a bênção de saber que nós temos comunhão com o Senhor. Isso é o que tem de mais precioso. E às vezes nós ficamos tão preocupados com a nossa vida terrena que a gente esquece da eternidade. O que fazer quando você sente que você não precisa mais de Deus? Você se lembra que sem Ele não existe vida eterna. Você se lembra que sem Ele não existe redenção. Você se lembra que sem Ele não existe transformação, não existe salvação para a sua vida. Você se lembra que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida que pode trazer salvação para o seu interior. Por isso, meus irmãos, não olhem para Jesus apenas como uma pessoa que pode te dar coisas. Não venha para essa casa de oração apenas no anseio para consumir algo de Deus. Venha com o coração aberto. Senhor, eu estou aqui para te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Senhor, olha, eu não estou nem com muita vontade, eu estou sendo sincero, o Senhor conhece o meu coração, eu não estou com vontade de levantar minha mão e cantar e adorar, eu não estou com vontade, mas eu estou aqui, porque eu sei que o meu posicionamento, ele é mais importante do que os meus sentimentos. E eu estou aqui para reconhecer que Tu és Deus e não há outro Deus como o Senhor. Eu estou aqui para Te adorar. Eu estou aqui para voltar para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. O dia não foi fácil, a semana está difícil, eu estou lutando com uma série de coisas, mas Senhor, se eu colocar na ponta do lápis tudo aquilo que é difícil na minha vida e todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre ela todos os dias, a lista das coisas que o Senhor faz é muito maior. Então eu volto para agradecer. E Senhor, o meu maior desejo é viver a vida eterna ao seu lado. Se o Senhor me curar, glória a Deus. Se o Senhor não me curar, glória a Deus. Eu prefiro passar essa vida terrena sofrendo com uma enfermidade e viver a vida eterna ao seu lado, do que ser curado nesse momento e perder o tesouro mais importante que eu poderia ter para a minha vida. Senhor, se o Senhor não resolver todos os meus problemas aqui nessa terra, ok, eu prefiro não ter todos os problemas da minha vida resolvidos e ter a vida eterna, do que ter a minha vida um mar de rosas e perder a minha salvação. Não busque a Cristo apenas por aquilo que Ele pode te dar. Não faça da sua experiência cristã uma experiência de consumo. Não. Faça da sua experiência a construção de um relacionamento. Jesus, Ele quer caminhar contigo. Quando você precisa e quando você acha que não precisa dEle. Jesus, Ele quer construir um relacionamento com você. Isso é muito mais do que uma experiência. Isso é muito mais do que um momento, mas é uma vida. Que a sua relação com Deus seja uma relação contínua. Senhor, eu estou aqui para desenvolver um relacionamento com o Senhor. O Senhor conhece meu coração, sabe o que está indo bem, sabe o que está indo mal, mas em todo o tempo o Senhor está comigo. Eu estou aqui. E faça desse momento em que você está caminhando com o Senhor uma oportunidade para você conhecer mais dEle e ser mais transformado pela presença dEle no seu interior.
Porque mesmo que você sinta que não precisa mais de Deus, você sempre precisará de Deus. É a mesma coisa de você tampar a sua respiração e falar: peraí, eu sei que eu não quero respirar, eu vou segurar minha respiração. Você pode segurar por um tempo. Não tem jeito. Posso achar que eu posso ficar sem respirar, mas eu não posso. Eu posso sentir que eu tenho poder para fazer muitas coisas por mim mesmo, mas da mesma forma como os seus pulmões necessitam de oxigênio, você precisa de Deus. Eu preciso de Deus todos os dias da minha vida. Todos os dias. Quer eu sinta, quer que eu não sinta. Quer eu necessite, quer eu sinta que não estou necessitando. Quer a minha vida esteja um caos, quer a minha vida esteja muito boa. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. E a minha oração é para que nós sejamos como aquele um que reconhece aquilo que Jesus fez na vida dele. Aquele que não pode seguir o seu caminho sem voltar para agradecer. Aquele que percebe que Deus merece glória e honra pelo milagre que ele recebeu. Aquele que não se importa de deixar os outros seguirem e voltar, porque ele não está preocupado com o que os outros pensam. Ele está preocupado apenas em reconhecer aquilo que Deus fez na vida dele. Que eu e você não sejamos os 9, mas nós sejamos o um que entende que mesmo que ele sinta que ele não precisa mais, ele ainda tem a convicção de que ele precisa voltar. Mesmo que você não sinta, você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. E talvez nós tenhamos aqui no nosso meio muitas pessoas que já foram alcançadas pelo amor desse Deus. Pessoas que já tiveram a sua salvação. Pessoas que entenderam a situação em que elas estavam e como elas necessitavam de alguém para salvar elas. Mas talvez nós tenhamos aqui no meio pessoas que chegaram aqui como visitantes, vieram a convite da sua família, de um familiar ou de um amigo, e estão ouvindo todas essas palavras e falando: uau, isso é interessante. Mas sabe, essa palavra ela só faz sentido por causa de Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para viver uma vida perfeita, e através dessa vida perfeita, se tornar um sacrifício perfeito, para morrer em seu lugar, no meu lugar. E você pode dizer: mas por que alguém tem que morrer no meu lugar? Porque todos nós temos uma inclinação no nosso coração para nos desviarmos de Deus. Querendo ou não, a nossa vida, conforme a gente vive, a gente fere a ética, a moral de Deus, nós nos distanciamos do Senhor pela simples maneira da gente seguir a nossa vida do nosso jeito. Os nossos pecados, os nossos erros nos afastam de Deus. Mas Jesus veio para construir uma ponte, para te aproximar de Deus, para que você pudesse ter comunhão com Deus, o Criador dos céus e da terra. Aquele que não desistiu de você, mesmo que você tenha desistido de você. Aquele que conhece o seu coração por completo. Ele sabe todas as coisas boas que você fez, e Ele sabe todas as besteiras que você fez. Mas mesmo assim, Ele continua te amando. E o mesmo Jesus que estava lá caminhando entre Samaria e Galileia, é o Jesus que está aqui através da presença do Espírito Santo. E talvez hoje você chegou aqui neste lugar e diz: uau, eu preciso disso para a minha vida. Eu reconheço que eu tenho falhas, eu tenho erros, mas eu preciso de uma nova vida. Eu preciso desse perdão, eu preciso desse Jesus. Se esse Jesus é quem o pastor está dizendo que é, então eu preciso desse Jesus na minha vida. Porque existem situações no meu interior hoje
que são como a lepra daqueles homens, elas estão destruindo a minha vida, destruindo o meu interior. Eu preciso de cura, eu preciso de transformação. Histórias, experiências, problemas que você viveu, você veio para o lugar certo. E aquele Jesus é o Jesus que está aqui, e é o Jesus que escuta a sua oração, é o Jesus que ouve a sua voz. E hoje você tem a oportunidade de dizer: olha, Mestre Jesus, a minha vida está um caos, mas eu preciso de um toque do Senhor na minha vida hoje. Esse é o nosso Jesus. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos por alguns instantes. Eu quero fazer uma oração com você. E gostaria de pedir para que todos repetissem essa oração comigo. Mas antes de nós fazermos essa oração específica, eu quero orar por algo específico no seu coração. Senhor meu Deus, o Senhor sabe exatamente como nós chegamos aqui nessa noite. E o Senhor sabe exatamente quem precisava ouvir essa palavra. Oh Deus, se existem pensamentos que estão rondando o coração, a mente do seu povo, pensamentos que apresentam situações e ideias que fazem com que eles se esqueçam da necessidade que eles têm do Senhor. E talvez eles estão seguindo ainda com a sua agenda religiosa, voltando para a igreja, mas não existe no coração o sentimento de eu preciso de Deus. Em nome de Jesus, eu oro pelo teu povo nessa noite, peço: Espírito Santo de Deus, avive os nossos corações, traga à nossa memória, Pai, o quão necessitados do Senhor nós somos, o quanto nós precisamos da tua graça, do teu cuidado, do teu favor dia após dia. Que nenhum pensamento do inimigo, Pai, nenhum pensamento maligno que quer nos distanciar do Senhor ganhe espaço no nosso coração, não. Mas que nós possamos dizer: Senhor, eu preciso de Ti todos os dias da minha vida. Aqueles que eu sinto, aqueles que eu não sinto, eu continuo precisando, porque sem Ti eu não sou nada. Por isso eu oro pelo Teu povo e Te peço, Espírito Santo de Deus, aviva, Pai, essa convicção de que Tu és tudo o que nós precisamos para viver.